Ao final da sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, que votou requerimentos para quebrar os sigilos de dezenas de pessoas e aprovou a convocação, entre outros, do fotógrafo que acompanhou vândalos no Palácio do Planalto e aparentemente orientou atos de depredação, o deputado Felipe Barros relatou como funcionam os acordos entre parlamentares para votar os requerimentos. O deputado disse: "Percebemos que aqueles que dizem que são favoráveis à investigação são completamente contra. Eu achei completamente indelicado a deputada Jandira vir aqui e expor publicamente os termos da nossa reunião lá de baixo. Eu poderia aqui, inclusive, dizer o seguinte: eles fizeram acordo para votar a convocação do fotógrafo. Depois vieram aqui e fizeram essa cena toda só para a imprensa achar que eles são contra. Mas lá embaixo, o governo aceitou votar a convocação do fotógrafo. E aqui foi só jogo de cena. Todo mundo sabe disso." A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 25 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Senhor presidente, logo de início já digo que vou dividir o meu tempo com o deputado André. Eu tenho apenas um rápido informe para fazer. Nós, da oposição, protocolamos agora, neste momento, nessa comissão, um requerimento para que seja votado e aprovado, esperamos nós, de pedido de soltura do Coronel Naime. É o requerimento 1529 de 2023. E por que nós fizemos esse requerimento? Porque todas as investigações que nós fizemos e todas as provas que nós estamos colhendo até agora não mostram nenhum indicativo para que ele ainda permaneça preso. Pelo contrário, senhor presidente, o Coronel Klepter, que foi o responsável por deixar os policiais do Distrito Federal dentro de suas casas no dia 8, isso que é completamente atípico, nós ouvimos isso aqui dentro da CPMI, o Coronel Klepter foi promovido. Então, o responsável por deixar os policiais dentro de suas casas, Laura, ele foi depois promovido pelo Capelli, que foi o interventor da Segurança Pública aqui do Distrito Federal. E é curioso nós percebermos que aqueles que dizem que são favoráveis à investigação são completamente contra. Eu achei completamente indelicado, senhor presidente, a deputada Jandira vir aqui e expor publicamente os termos das nossas conversas da reunião lá de baixo. Eu poderia aqui, inclusive, dizer o seguinte: olha, eles fizeram um acordo para votar com o fotógrafo, para votar a convocação do fotógrafo. Depois chegaram aqui e fizeram essa cena toda só para a imprensa achar que não, eles são contra. Mas lá embaixo o governo aceitou votar a convocação do fotógrafo. E que aqui em cima só foi jogo de cena. Todo mundo sabe disso. Então, é muito indelicado da parte da deputada Jandira ficar expondo as conversas que nós temos nas reuniões privadas. Eu encerro aqui e passo para o deputado André. Coisa de menino isso aí. Obrigado, deputado Felipe. Parabéns pelo pronunciamento. Senhor presidente, as mensagens não param de chegar aqui, através das redes sociais, WhatsApp, e aqui, inclusive, nos comentários do bate-papo ao vivo de quem acompanha essa sessão. Em primeiro lugar, parabéns pela condução. Falo isso de coração, o senhor tem feito. Muitas vezes eu confesso que até não tenho me agradado.
Mas é normal, até porque certa vez a oposição vai ficar feliz, certa vez a base governista vai ficar feliz, enfim, faz parte do jogo político. Mas, senhor presidente, o que está todo mundo nesse momento perguntando e querendo saber quais providências serão tomadas. As imagens do Ministério da Justiça já chegaram, o povo está pedindo que o senhor presidente se manifeste quanto a isso. Tomamos para si realmente essa dor quando a CPMI aprovou esse não é nem um pedido, a gente mandou que ele enviasse as imagens e vem essa negativa. Ficou ruim, ficou chato para essa CPMI. Todo mundo aqui, até os deputados governistas, também se sentem desrespeitados. Passou-se 48 horas e o povo brasileiro quer saber o que está acontecendo, se as imagens chegaram, se não chegaram, quando chegarão, se teve determinação do STF, enfim, o povo quer um pouco mais de transparência, até porque essa CPMI acontece pública para que o povo acompanhe o que está acontecendo de fato. Então, assim, presidente, as imagens chegaram? Se não chegaram, o que será feito? É o questionamento que nós, principalmente a oposição, fazemos a Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Presidente, eu indago mais uma vez assim, se nós queremos chegar na verdade, o depoente aqui, o Saulo, disse claramente, apresentou inclusive provas de que fez os alertas foram enviados, ele não podia dizer o que fizeram com o alerta. Agora, nós precisamos saber o que foi feito lá, que a pessoa que recebeu, que é o Tomás, o Saulo, que é da Força Nacional, o que ele recebeu, por que ele não agiu, porque não é só o GDF que autoriza a Força Nacional, está aqui no parágrafo 4º do decreto, o ministro poderá convocar a Força Nacional, está no decreto de formação da Força Nacional. Será, a relatora já tem convicção, já vai constar no relatório, porque se ela não quer chamar, ou se não fez requerimento para chamar, talvez ela já tenha a informação que nós não temos, que o Ministério da Justiça já informou, já mostrou os documentos, o que fizeram com a informação, da mesma forma a Força Nacional. Então eu indago, porque senão fica aqui perdido, o que eu estou fazendo numa CPI, se o básico, o óbvio, não é sequer levado em consideração. Muito obrigado, deputado, senador. Esse impasse, mas é preciso que a gente respeite a palavra de cada um. Deputada Jandira Fegali. Senhor presidente, me parece que do caminho da sala de lá para cá, algumas coisas foram alteradas, né? Não, inclusive... Dá para falar sem alguém se meter, presidente? Não, você está falando alto, então fale baixo. Fale baixo. Cochicha, é melhor. No ouvido do outro do seu lado aí. Algumas coisas mudaram. Inclusive, existia uma proposta da senadora Elisiane de apresentar e votar todos os RIFs apresentados por ela. De lá para cá, foi retirado por Vossa Excelência pela sua lista, né? E esses RIFs estavam na sua lista. Chegando aqui, Vossa Excelência retirou RIFs de Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Nós estamos apresentando... Lá não, lá foi o telemático. Nós estamos apresentando o requerimento extra-pauta para pôr a voto. O plenário é soberano nessa questão e gostaria, inclusive, que esse acordo fosse reposto. Isso foi feito um acordo. De todos os RIFs serem votados, o telemático é que foi retirado lá. O RIFs não. RIFs eu soube quando cheguei aqui, por isso eu lhe abordei ali, dizendo que o plenário é soberano e que essa decisão tinha que ser tomada. Eu não posso ser impedida de investigar a movimentação financeira de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro diante de tantas denúncias e da investigação do financiamento do golpe. Bom, em relação a isso, nós vamos apresentar uma extra-pauta. Lá, Vossa Excelência argumentou comigo que não gostaria de colocar hoje o requerimento de Osmar Crivellati, que é o ajudante de ordens de Bolsonaro, que está envolvido num monte de coisas, porque queria ser convencido disso. E tirou também da pauta. Agora, a questão do repórter fotográfico, lá de fato entrou neste bloco. No entanto, ao chegar aqui, vários deputados reagiram a esse acordo de colocar. Qual é a proposta do senador Cid Gomes? Qual é a proposta dele? Que não vote nem contra nem a favor. Não é para derrotar hoje, é para discutir melhor como é o do Osmar Crivellati. Vote o resto e essa proposta especificamente seja melhor discutida para que todos sejamos convencidos da possibilidade dela, inclusive os deputados que lá não estavam. Do mesmo jeito que Vossa Excelência quer ser convencido, que tem que trazer aqui o Osmar Crivellati e vai ser conversado depois. Então eu penso que a proposta do deputado Cid Gomes não é derrotar o repórter fotográfico, é apenas adiar a votação para a próxima deliberativa. Essa foi a proposta dele, que eu acho que ela faz sentido, para que a gente não inviabilize o conjunto das votações. Deputada Jandira Fegali,
Deputada Jandira Fegali. Deputada Jandira Fegali, o senhor já falou, e agora vamos partir para avançar para... Deputada Jandira, o senhor já falou. Deputada Jandira Fegali, eu quero dizer a Vossa Excelência que cabe à presidência da comissão estabelecer uma regra de uma pauta, estabelecer os itens da pauta, fazer a pauta de acordo com aquilo que nós entendemos ser o escopo da CPMI. Então, veja bem, senadora, lá na comissão havia, por exemplo, um apelo, e todo dia me chega esse apelo para convocar o ministro Flávio Dino. Eu não vejo até agora motivo para convocar o ministro Flávio Dino, mas existem deputados que, da mesma forma, Vossa Excelência tem essa crença da necessidade de convocar, de pedir o RIF de outras pessoas, etc., de convocar o ministro Flávio Dino. Eu tenho mantido uma posição diferente dos deputados. Então, não é de um lado nem de outro. É realmente a tentativa. A Vossa Excelência já falou, eu não vou ficar aqui contraditando com Vossa Excelência. Então, essa é uma posição que eu tenho adotado para tentar ser o mais justo possível. Pois não, deputado Rogério Corrêa? Primeiro, quero parabenizar pela condução dos trabalhos, e é natural que haja divergências na comissão, é natural que haja visões diferentes sobre o acontecido. Agora, o papel da comissão é analisar todos os fatos. Então, nós vimos CPIs no passado que marcaram a história: CPI do PC Farias, CPI dos anões do orçamento, CPI dos Correios. Todas essas CPIs tinham esse embate entre situação e oposição, mas foi bem conduzido ali os trabalhos, e por mais que existissem alguns problemas, eventualmente algo que deixou de ser feito, que poderia ter sido feito, os trabalhos foram bem desenvolvidos e foram produzidos resultados relevantes. Nessa CPMI, nós já tivemos um episódio lá atrás, na qual foi indeferido um requerimento da oitiva do general G. Dias. Vossa Excelência, em boa hora, recolocou esse requerimento e contou com a compreensão da situação para aprová-lo. A oposição ao governo fez requerimento simples: ouvir o diretor da Força Nacional do dia 8 de janeiro. Ouvir o comandante do batalhão de prontidão da Força Nacional do dia 8 de janeiro. Funcionários públicos que têm o dever de prestar contas dos seus atos. E nós não estamos os chamando como investigados, estamos chamando como testemunhas, para que possa ser esclarecido por que a Força Nacional, que tinha mobilizado os 296 soldados naquela data do 8 de janeiro, onde eles estavam, em que momento foram empregados, o que eles viram. E, no entanto, o que a gente viu, a gente fez esses requerimentos, e na reunião prévia a esse evento, houve uma grande oposição por parte do governo de ouvir os dirigentes da Força Nacional, de um governo que disse que não se omitiu. Então, aqui eu reiteraria o conteúdo desses requerimentos, muito simples, e aqui faria um apelo ao governo, aos representantes do governo nessa comissão, porque a verdade não machuca ninguém. A verdade tem que ser o objetivo dessa CPMI. Se a verdade eventualmente for ruim para o governo, isso não justifica que essa CPMI se omita e se abstenha de realizar esse simples ato investigatório, que é ouvir o diretor da Força Nacional e o diretor do Comando de Batalhão de Prontidão da Força Nacional no dia 8 de janeiro. Não é quebra de sigilo, não é RIF, não é quebra de sigilo telemático, é simplesmente ouvi-los como testemunhas. E, além disso, nós temos 2 requerimentos que pedem documentos para a gente saber, a partir da convocação da Força Nacional pelo Ministro da Justiça, no dia 7 de janeiro, o que foi feito, quais foram os atos de comunicação, quais foram as determinações enviadas pelo ministro à Força Nacional e quais foram as providências tomadas pela Força Nacional. Eu diria o seguinte: se essa comissão não dá resposta para isso,
E aqui nós somos favoráveis a investigar o financiamento, como pretende a relatora. Vamos investigar quem financiou, se é que alguém financiou. Estamos concordando com os RIFs que estão sendo requeridos. Estamos concordando com as outras convocações. Mas se essa comissão tem medo de ouvir o diretor da Força Nacional, e não toda a comissão, e eu sei que essa posição não é do presidente da CPMI, mas se o governo tem medo que nós ouçamos como testemunhas o diretor da Força Nacional no dia 8, aí, presidente, eu diria, mais uma vez o padrão de obstrução da justiça. E que nós não vamos cumprir o nosso papel, e faço apelo aqui aos colegas